Colossenses, capítulo 4, versos 7 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar o conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Irmãos, temos feito uma longa jornada pela carta de Paulo aos Colossenses. Esse daqui é o penúltimo sermão que eu pretendo fazer na carta de Paulo aos Colossenses. Eu coloquei o tema desse trecho final de missão colaborativa. É isso que a gente percebe no ministério do apóstolo Paulo. Como você imagina Paulo? Qual a imagem que vem na sua cabeça do apóstolo? Eu trouxe algumas sugestões que alguns pintores cristãos fizeram de Paulo do século 17. Olha só algumas sugestões de como eles enxergavam o apóstolo Paulo. Essa primeira imagem, de Rembrandt, 1627, é a imaginação de Rembrandt, como Paulo estaria preso. Em alguns momentos, Paulo diz que se sente sozinho, abandonado. Mas são alguns momentos. Na maioria dos momentos, Paulo não está sozinho nem abandonado, como nós lemos aqui nesse trecho de Colossenses. Paulo está acompanhado, muito bem acompanhado. Mas aí ele está pensativo, escrevendo as epístolas. Mas olha que curioso. O texto que nós lemos fala que é a saudação que ele escreve de próprio punho. Tinha gente escrevendo, redigindo a carta para as igrejas. Então ele não está sozinho, né? Próxima imagem, por favor. Essa é uma outra de Rembrandt. Eu sou muito fã de Rembrandt, desculpa, viu? Eu gosto muito dos quadros dele. Pelo fato também dele ser holandês, reformado, muitas vezes ele tem um olhar para a arte que condiz com alguns princípios nossos. Nessa imagem, Paulo não está preso, mas ele está escrevendo.
Paulo agora um velho. Rembrandt está imaginando Paulo 30 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Imagina, 30 anos se passaram. Mais ou menos 25 anos desde a conversão do apóstolo Paulo. Um velho em cima dos livros. Claro que não era assim, né? No século I, eram rolos que eles escreviam, não livros, mas essa é a imaginação de Rembrandt. Próxima, por favor. Essa daí é do Valentim, século 17 também. Ele imaginando o apóstolo Paulo escrevendo uma das cartas. Irmãos, o pintor se apropria muito da realidade, do contexto dele, da época dele, né? Com certeza isso não tem nada a ver com o século I. Por que eu estou trazendo essas imagens? Porque muitas vezes nós carregamos algumas ilustrações na nossa mente, na nossa memória, ou de alguma arte que nós vimos, quando o texto vai sendo lido, né? Nossa mente vai produzindo. E a gente produz imagem daquilo que nós conhecemos, já vimos. Então, se você nunca viu nada que lembre, né, de alguma coisa da arqueologia, ou alguma coisa que retrate o primeiro século, nós vamos fazer imagens parecidas com essas, né, que nós chamamos de anacrônicas, né? Ela não respeita o tempo que foi escrito. Não estou falando mal dos pintores, não. Mas é isso que muitas vezes acontece conosco. Mas agora, olha que interessante. Eu trouxe essas 3 imagens por causa de um detalhe. Em todas elas, o apóstolo está sozinho. Vocês acham que faz justiça à vida e ao ministério de Paulo? Dá uma ideia de um ministério solitário, não dá? De uma pessoa extremamente preocupada, com o coração carregado, com a mente aflita. Alguém, às vezes, seco, né? Duro por causa das dificuldades, do desafio do ministério. E, meus irmãos, eu acho que vários pastores enxergam seu ministério dessa forma. Eu já ouvi de vários pastores que eles se sentem extremamente solitários, sozinhos. Eu dou graças a Deus de pertencer à IPV, de ser formado e forjado por vocês aqui. Porque eu nunca fui encorajado a exercer o ministério dessa forma. Nem pela liderança da igreja, o corpo de obreiros da igreja, e nem por nenhum de vocês. O ministério não é para ser... Pode voltar, por favor, Vanessa? Essa imagem de alguém solitário. De um empreendimento de um homem só. De um herói da fé. Um valente. Alguém que sai desbravando e rompendo sozinho. Isso não faz justiça nem à vida e nem ao ministério do apóstolo Paulo. Essa imagem que muitas vezes nós criamos de um apóstolo forte, inabalável, completamente livre de qualquer conflito ou luta, não é verdadeira. Não é verdadeira. Ou, por outro lado, a visão de um homem solitário, inflexível, rigoroso, que ninguém quer ficar perto dessa pessoa, também não faz justiça ao que as cartas que ele escreveu revelam, nem o que o livro de Atos diz para nós. Eu acho que... Acho não. Tenho convicção, por isso que eu estou falando para vocês. Que tem uma outra imagem que pode representar melhor o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Pode passar. Essa imagem. Não é uma pintura, né? Mas eu acho que essa imagem retrata com mais exatidão a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E deve retratar a vida de todos nós, de cada cristão. Você fica fascinado como uma linha simples, uma linha de costura,
ela parece tão frágil, né? É fácil de arrebentar ela na mão. Se a gente for pensar uma linha de nylon, já é mais complicado, né? Mas uma linha de costura simples, ela é muito facilmente arrebentada. Mas é com ela que nós unimos tecidos. Botão em tecido. E como o negócio fica firme, né? Pelo menos por um tempo. Mas fica firme ali. O botão não fica caindo toda hora, né? Só depois de um tempo, quando fica mais velho. Mas a linha, quando ela vai dando várias voltas, dependendo do nó que faz, ela vai ficando firme e resistente. É impressionante isso. Ela começa a suportar todo tipo de pressão, desde que hajam pontos suficientes. Isso é impressionante. Isso tem a ver com a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E tem a ver com a vida de cada um de nós. Individualmente, a linha é fraca, frágil, facilmente quebrável. Mas quando elas estão juntas, elas são fortes e resistentes. É assim que Paulo se sentia. É assim que provavelmente você se sente em diferentes momentos da sua vida. Quando você se sente sozinho, ou quando você escolhe viver sozinho, isolado, provavelmente você está muito mais frágil. Você se quebra mais fácil. Mas quando você escolhe viver em comunidade, unido, você se sente mais forte. Olha que impressionante esse texto a seguir. Eu esqueci de colocar a referência. Eclesiastes capítulo 4. Versículos 9 a 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Dois vão produzir mais, né? O recurso vai ser maior. A possibilidade de negociar vai ser melhor. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Ah, mas se for sozinho, como se aquecerá? A gente pensa muito em casamento, né? Mas a imagem do texto não é a imagem de um casamento. É a imagem de trabalhadores dormindo ao relento. Precisa ficar próximo, vai ficar quente durante o frio, durante a noite. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa é a bênção da amizade. Essa é a bênção da família. Essa é a bênção de poder trabalhar em equipe, não de forma solitária. O apóstolo Paulo aprendeu a trabalhar com Jesus. É assim que Jesus trabalha. Jesus não trabalha sozinho. Jesus não era uma pessoa solitária. Jesus não era uma pessoa independente. Ele tinha momentos de solitude, de contemplação, de devoção. Mas ele não vivia sozinho. No final do ministério dele, ele ficou sozinho. Ele foi abandonado. Mas ele não viveu sozinho. Lembre Marcos, capítulo 6, versículo 7. Jesus chamou os 12 apóstolos e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade. Dupla. Nunca sozinho, sempre juntos. Por que sempre juntos? Porque a missão é comunitária. Ela não é uma carreira solo, individual. As boas novas não pertencem a uma pessoa, mas é de Cristo. E Ele nos mandou compartilhá-la em conjunto. E é exatamente isso que nós percebemos aqui na saudação final que Paulo escreve
à igreja de Colosso. Não sei se você prestou atenção nos nomes, são vários nomes, né? Alguns nomes difíceis. Alguns nomes que aparecem, talvez você reconheça de outros lugares, né? Marcos, talvez você reconheça de outros lugares. Lucas, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Talvez outras pessoas, talvez Tico, que você já tenha ouvido em algum lugar. Talvez Demas, você já tenha ouvido em algum lugar e ouvido falar mal dele. E aqui Paulo está falando bem. Por que isso, né? Não vou explicar isso hoje, não. Mas olha que interessante. Paulo cita 11 pessoas, 11 companheiros de ministério. Eu reuni aqui o nome deles. Aparece também o próprio nome dele, né? Aí a gente não conta, né? Os 12 nomes. Porque um é do autor. Mas 11 nomes aparecem aí. Esses 11 nomes, exceto 2, exceto Ninfa e Arquipo, todos os demais estão totalmente envolvidos com o trabalho missionário liderado por Paulo. Todos eles. Então, quando a gente ouve falar assim das viagens missionárias de Paulo, as cartas que ele escreveu, as grandes aventuras, ele nunca está aí sozinho. Exceto em Atenas, que ele diz que ele está sozinho. O resto, em todos os eventos, em todos os momentos, ele está acompanhado. Tem uma equipe trabalhando e servindo. Várias missões, não é ele que executa, é alguém que executa no lugar dele. Ele envia para acompanhar a igreja, para ensinar a igreja, para organizar a liderança na igreja local. Paulo está sempre trabalhando em equipe. E é impressionante isso. Quando você começa a ler e acompanhar a vida de Paulo, você percebe que na personalidade dele havia um negócio assim meio como se fosse um imã atraindo, né? Aquele magnetismo, atraindo pessoas perto dele. Ele deveria ser uma pessoa extremamente cativante. Nós conhecemos uma pessoa que passou assim por Viçosa, não é? O reverendo Elben, o Heavy. Era uma pessoa extremamente cativante. Você nunca viu ele sozinho, trabalhando sozinho, a não ser quando ele estivesse escrevendo, preparando sermões. Mas qualquer coisa que ele inventava para fazer, uma visão que ele tinha, era sempre em equipe. Sempre em equipe. E ele tinha a capacidade, a graça de Deus, de poder contagiar e envolver pessoas no trabalho, abraçarem a ideia dele. E de repente, quando você menos esperava, ele estava fora daquele trabalho e um monte de gente carregando piano. E ele já estava bolando outra ideia lá para frente. É impressionante isso. Nós vimos isso. E parece que Paulo é muito parecido nesse sentido com o querido Heavy. Eu quero destacar aqui 5 personagens nessa equipe de Paulo. Não dá para falar dos 11. Vou falar de 5, bem breve, de forma rápida, só para a gente entender um pouquinho como que funciona essa dinâmica. E como que isso tem a ver conosco. O primeiro grupo que eu quero ressaltar aqui é Tíquico e Onésimo. Porque essas duas pessoas, elas vão ser encarregadas de levar aos cristãos as cartas que estavam sendo redigidas e as notícias de Paulo e Epáfras. Não era só de Paulo, mas de Epáfras também. Epáfras era uma pessoa importante para onde essas cartas estavam sendo levadas. Eles estão carregando 3 cartas. Uma carta para Colossos, que é essa que nós lemos. Uma carta para Laodiceia, que nós não temos certeza que carta é essa. A carta de Laodiceia pode muito bem ser a carta de Éfeso, que tinha sido replicada e levada para a igreja de Laodiceia. E os irmãos tinham que repartir a carta. Um lia uma, passava para o outro. Porque embora tinha algumas coisas específicas, as cartas funcionavam meio como circulares pastorais para as comunidades, instruindo como que a gente vai viver a vida cristã. Recebemos o evangelho. E agora, como que nós vamos lidar com os desafios do nosso tempo? Como que isso se aplica no meu dia a dia? E os apóstolos escreviam essas circulares pastorais
para responder perguntas, indagações, desafios que a comunidade estava vivendo. Mas, a gente não tem certeza, pode ser que essa carta seja uma específica para Laodiceia e esteja perdida. A gente não tem certeza disso. Mas tem uma outra carta, a carta para Filemon. E Filemon residia em Colossos. Então são duas cartas que vão para Colossos. A carta a Filemon e a carta aos Colossenses. Tíquico e Onésimo têm a missão de entregar a carta a essa comunidade e de trazer as notícias de como vai o avanço do evangelho e como vai Paulo e Epáfras. O curioso é que Onésimo é um escravo fugitivo. Um escravo fugitivo. E uma das cartas que ele vai levar é para o dono dele, de quem ele havia fugido. Imagina? E ele vai ter que encarar o dono dele. Nós não vamos ver isso hoje, a gente vai ver isso no dia 22. O segundo grupo é uma pessoa só. Epáfras. Quem que é essa personagem? Quem que é esse personagem? Epáfras é um evangelista. Provavelmente ele se converteu no tempo em que Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, evangelizando aquela cidade. Ele ficou dando aula, ele tinha liberdade para ensinar ali. E provavelmente Epáfras se converteu nesse período, e ele é responsável por evangelizar os conterrâneos dele, que ficam nesse vale. Pode passar o mapa, por favor? E é conhecido como Vale de Lico. E é essa região onde está Colossos. Essa região tem 3 cidades. Essas 3 cidades eram importantes, era uma região rica. Principalmente por causa dessa questão de tecido, águas especiais, térmicas, né? Colírio era produzido, bem famoso. E aí ficavam 3 cidades importantes. Colossos já estava começando a entrar em decadência. Mas a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, importante. A gente ouve falar um pouco dessa igreja na carta, no livro de Apocalipse. E tem uma outra cidade que a gente ouve falar pouco, que é Hierápolis. Essas 3 cidades foram evangelizadas por Epáfras. E Epáfras, ele pertencia a essa igreja e tinha um carinho por esses irmãos. Mesmo estando fora de lá, ele intercedia constantemente por esses irmãos. Olha só a oração que Epáfras fazia por esses cristãos. Olha o coração pastoral que ele tinha. Ele estava sempre lutando em oração pelos irmãos, mesmo estando longe. E a oração era para que Deus conservasse cada crente ali maduro, plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Imagina? Precisamos de intercessões assim, não é? Orando um pelo outro, pela maturidade, pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pela floração de cada um de nós aqui, pela frutificação que a nossa vida, que o Evangelho possa fazer essa obra bonita, que tenhamos convicção do Evangelho, uma fé firme e robusta para lidar com tempos difíceis. Com tempos difíceis. E é isso que Epáfras fazia. E o terceiro grupo que eu quero ressaltar é Ninfa e Arquipo. Ninfa e Arquipo, eles eram líderes da igreja em Colosso. Eles não tinham templo. A igreja se reunia em casas. Era assim que eles se reuniam. Ninfa é uma mulher e ela é a anfitriã da igreja. Muito parecido com Lídia. Ela abria a casa dela, hospedava e acolhia os irmãos para o culto. Provavelmente ela preparava o ambiente, refeições, fazia convites, abria a casa dela para acolher a igreja e a comunidade. Arquipo era o pastor. Ele era o pastor dessa comunidade, o pastor local. É ele que cuidava daquele rebanho
daquele povo que estava ali. Eu podia colocar aqui entre parênteses Filemon também, não aparece o nome dele. Mas Filemon era uma outra casa onde a igreja se reunia. Pelo menos nessas duas casas, de Ninfa e de Filemon. A gente não sabe se porque o grupo era grande, ou se porque as casas não eram tão grandes assim, ou porque a cidade talvez fosse espaçosa e estava em pontos estratégicos para os irmãos se reunirem, terem mais comunhão. Mas pelo menos duas casas eles se reuniam ali. Mas vários estudiosos acreditam que essa igreja era uma igreja bem pequenininha. Relevante, importante, mas uma igreja pequena, humilde. Meus irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o modelo de missão da igreja de Jesus Cristo, e missão aqui cabe tudo. Cabe tanto anunciar o evangelho de Jesus, como brilhar a luz de Jesus através das nossas vidas, das nossas boas obras, para que Deus seja glorificado e as pessoas ao nosso redor desfrutam de bem-estar. Pode significar isso, missão. Mas o modelo de missão da igreja, ele está baseado e amparado no modelo de missão da Trindade. E esse é o modelo de missão colaborativo. O nosso Deus é trino. O exemplo mais clássico é o exemplo do Evangelho. Como que acontece a redenção, a história, a obra da redenção? No conselho da Trindade, o Pai envia o Filho. O Pai não faz tudo. Ele poderia fazer tudo, mas ele não faz tudo. Ele envia o Filho. O Filho também não faz tudo. Ele e o Pai enviam o Espírito Santo. Vocês percebem que existe uma colaboração, uma comunidade na Trindade, que Deus não é solitário. Deus não é solitário. Ele não trabalha sozinho. Ele vive por toda a eternidade em comunidade e trabalha em comunidade. E a nossa salvação é uma obra das três pessoas, de uma comunidade. É um trabalho colaborativo. E é por isso que a gente pode falar com toda certeza, sem titubear, que a vida cristã, ela é experimentada em comunidade. Ela não é uma experiência individual. Ela é uma experiência comunitária. Às vezes a gente confunde isso, porque é verdade. Existe uma necessidade de individualmente, de forma consciente, pessoal, nós voluntariamente, compungidos e reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, nos submetemos ao senhorio de Cristo. E essa é uma atitude individual. Mas ela é desfrutada, ela é experimentada, ela é desenvolvida em comunidade, em corpo. Olha que legal esse comentário do N.T. Wright. Ele diz assim: não é desejável e até mesmo mostra-se impossível que o cristão individualmente ou a igreja caminhem sozinhos, imaginando que nada tem a ganhar ou perder com os outros. É impressionante isso. Eu não sei de onde a gente tirou a ideia de que é possível viver a vida cristã sozinho, isolado, virtualmente. Não é possível. Não é possível. Por mais que talvez você tenha se frustrado, se machucado, numa experiência comunitária, isso não é a realidade do que é a vida cristã. Isso é uma experiência. Pode ser curada essa experiência, ela precisa ser curada. Porque a verdadeira vida cristã é vivida em comunidade, em corpo, em família. O céu é assim. Se você não consegue viver assim na terra e almejar isso na terra, você não almeja o céu. Você almeja outra coisa que não é o céu. E
A missão colaborativa, ela traz inúmeros benefícios para nós, para a igreja, para o seu povo. Ela potencializa o impacto que nós podemos fazer na comunidade. E não só isso, não só aquilo que nós podemos fazer para fora, mas aquilo dentro de nós mesmos. É esse trabalho, é esse viver, é esse serviço comunitário que nos fortalece, que traz crescimento espiritual, que traz conhecimento e discernimento da vontade de Deus, que nos edifica, que nos socorre. Vocês já repararam que os dons são derramados conforme o Espírito se agrada diante da igreja, e cada um colabora com algo? Ninguém faz tudo, mas um precisa do outro. É através do trabalho colaborativo que nós experimentamos unidade e comunhão. Unidade e comunhão. Vocês já repararam como é difícil juntar duas denominações evangélicas? Às vezes, 2 ou 3 igrejas da mesma denominação para fazer um culto junto, para escrever um documento de fé ou alguma coisa. Às vezes parece impossível fazer isso. Mas através do trabalho é possível juntar. E é através do trabalho que nós experimentamos comunhão profunda e intensa. É através do trabalho que nós nos sentimos parte de algo. Os filhos se sentem parte de uma família quando eles têm responsabilidade, por mais que eles não queiram fazer. Mas quando eles dão comida para o cachorro, água, eles se sentem parte daquela família. Agora, quando eles não fazem nada, eles se sentem inúteis. Um apêndice, um peso, alguma coisa para ser carregada. E é assim com cada um de nós. Se nós não servimos, nós nos sentimos imprestáveis, indignos. Nós nos sentimos pessoas de segunda categoria. Por isso que é um sofrimento muito grande uma pessoa desempregada, que não consegue se colocar profissionalmente no mercado. O trabalho tem a ver com isso. Mas a missão colaborativa também, ela nos ajuda a aproveitar as diversas habilidades que nós temos. Imagina que legal quando a gente soma, junta tudo, o que cada um aqui sabe fazer, e quanta coisa boa nós podemos fazer em prol nosso e em prol da cidade. É muito bonito isso. Esses dias correndo com a Liz na universidade, a gente começou a fazer uns caminhos novos, e a gente vai se surpreendendo com a FV, né? Não só com a beleza e com a organização dela, mas como ela é maior que a gente imagina. E a gente caiu lá no estacionamento da UFV, descobrimos que tem uma oficina lá, e você vai percebendo as coisas. E a gente foi comentando, né? Nossa, como a universidade é bem organizada, né? É um protótipo de uma cidade que funciona, bem organizada. Dá aquela sensação, pena que a nossa cidade não é assim. Mas é um protótipo de pessoas com muitas habilidades, talento, conhecimento, que conseguem fazer algo funcionar, e bem. Imagina a gente fazer isso aqui. Outra coisa legal do trabalho colaborativo é que ele causa maior impacto comunitário. As formiguinhas, uma formiguinha carregando uma folhinha, um grãozinho de terra, faz nem cosquinha, né? Mas, de repente, da noite para o dia, aparece um formigueiro ali no seu jardim. Aquela flor bonita que você tem, aquela planta maravilhosa, de repente, do dia para a noite, da noite para o dia, está toda picotada.
De repente, quando você vai acabar com o formigueiro, você descobre que ele é gigantesco. Às vezes ele não é visível, mas ele está embaixo de todo o seu quintal, se alastrando. Trabalho em comunidade. Ele é impressionante. Vou caminhar para o final. Concluo da seguinte forma, irmãos. Qual hoje é o seu nível de envolvimento com a IPV? Com a comunidade? Como que está o seu nível de envolvimento? Não falo isso para provocar vergonha. Não falo isso para fazer aquela cobrança. Se você não fizer isso... Não é nada disso. Não tem ameaça nenhuma. Mas sabe o que acontece? Se você não se envolve, você perde muita bênção. Muita bênção. A comunidade perde também se você não se envolve. Perdemos o seu dom, a sua habilidade, os seus recursos, o seu jeito, a sua pessoa, a sua amizade. Mas se você não se envolve, você perde muito, muito mesmo. E o convite, o que nós aprendemos aqui, através da palavra do Senhor, é que você está sendo chamado para se envolver. Se envolver nessa bagunça que é a igreja, a comunidade. Se envolver com os problemas da comunidade. Você sabe quais são os problemas da IPV? Não é para se envolver para ficar falando mal. Mas é para se envolver para ajudar a resolver. Trabalhar por eles. Se empenhar neles. Você sabe quais são as oportunidades? O que é possível? Como que você pode contribuir como uma formiguinha? Um pouquinho. Mas cada um pouquinho. Que obras maravilhosas nós podemos fazer. Como a nossa vida pode se desenvolver. Que frutos maravilhosos nós podemos produzir. Aqui, em casa, na vizinhança, no trabalho e na cidade. Que Deus nos abençoe. Em vez de orar com vocês aqui agora, nós vamos orar através do cântico que nós vamos entoar. E o legal desse cântico é que foi feito por um irmão nosso, que infelizmente não está mais aqui. Mas essa música saiu do nosso meio, um cheirando o outro. Dos nossos acampamentos, da nossa comunhão. E que essa música possa ser a sua oração. Sobre nós com teu Espírito, vem Senhor com tua graça, faz-nos cumprir nosso compromisso de viver em unidade, que sejamos um só corpo, corpo de Cristo, que haja um milagre da união. Que o mundo reconheça o reino de Cristo, quando em nós fluir teu amor, e andarmos juntos. Vem Senhor sobre nós com teu Espírito, vem Senhor com tua graça. De viver em unidade, que sejamos um só corpo, corpo de Cristo, que haja um milagre da união, e que o mundo reconheça o reino de Cristo, quando em nós fluir teu amor, e andarmos juntos.
juntos em adoração. Juntos e choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, com tua graça. Faz-nos cumprir em nós o compromisso de viver em unidade. Que sejamos um só corpo de Cristo, quanto o milagre da união. O reino de Cristo, quando em nosso e teu amor, e andarmos juntos, juntos na alegria, juntos em adoração, juntos se chorarmos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Juntos na alegria, juntos em adoração, juntos se choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo. Juntos na alegria, juntos em adoração, juntos se choramos, juntos no partir do pão. Somos teu rebanho, dá-nos plena comunhão, Senhor. Somos teu povo.